Olá, bem-vindo ao Espertamente Quiz. Responda 10 perguntas sobre a Bíblia Sagrada no teste de hoje. Será que você consegue se sair bem neste teste? Como estão os seus conhecimentos sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Mas antes, inscreva-se e exercite a sua mente conosco. Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta 1. Qual dos homens a seguir, a Bíblia se refere como alguém muito sábio? Alternativa A, Gease. Alternativa B, Calcol. Alternativa C, Eglon. Alternativa D, Terá. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Calcol. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etan, Israita, e Eman, e Calcol, e Darda, filhos de Mal, e correu o seu nome por todas as nações em redor. 1 Reis capítulo 4 versículo 31. Pergunta 2. Como se chamavam os amigos de Jó que foram até ele para confortá-lo? Alternativa A, João, Paulo e Pedro. Alternativa B, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Alternativa C, Elifas, Bildade e Zofar. Alternativa D, Joabe, Abner e Azael. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Elifas, Bildade e Zofar. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar, Elifas o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar o naamatita, e combinaram com doer-se dele, para o consolarem. Jó capítulo 2 versículo 11. Pergunta 3. Quem foi o rei rival de Davi logo após a morte de Saul? Alternativa A, Jeroboão. Alternativa B, Bildade. Alternativa C, Ficol. Alternativa D, Isbosete. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Isbosete. Então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes-Gileade foram os que sepultaram a Saul. Então enviou Davi mensageiros aos homens de Jabes-Gileade, para dizer-lhes: benditos sejais vós do Senhor, que fizestes tal beneficência a vosso senhor, a Saul, e o sepultastes. Agora, pois, o Senhor use convosco de beneficência e fidelidade, e também eu vos farei este bem, porquanto fizestes isto. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valentes, pois Saul, vosso senhor, é morto, mas também os da casa de Judá já me ungiram a mim por seu rei. Porém Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Gisreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim, e sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. 2 Samuel capítulo 2 versículo 4 ao 10. Pergunta 4. No Salmo 127, Deus dá um presente especial a quem ele ama. Que presente é esse? Alternativa A, o sono. Alternativa B, a paz de espírito. Alternativa C, a alegria. Alternativa D, muito dinheiro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, o sono. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Salmos capítulo 127 versículo 2. Pergunta 5. Quem foi o dono de uma eira comprada por Davi? Alternativa A, Semer. Alternativa B, Sidom. Alternativa C, Araúna. Alternativa D, Ararate. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra C, Araúna. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornan, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E, virando-se Ornan, viu o anjo, e esconderam-se seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornan estava trilhando o trigo. E Davi veio a Ornan, e olhou Ornan, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornan: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor, dá-mo pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornan a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos, e os trilhos para a lenha, e o trigo para a oferta de alimentos. Tudo dou. E disse o rei Davi a Ornan: Não, antes, pelo seu valor, a quero comprar, porque não tomarei o que é teu, para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornan, por aquele lugar, o peso de 600 siclos de ouro. 1 Crônicas capítulo 21 versículo 18 ao 25. Pergunta 6. Por que Matias foi escolhido para ser apóstolo, no lugar de Judas Iscariotes? Alternativa A, era judeu. Alternativa B, testemunhou a ressurreição. Alternativa C, era justo. Alternativa D, tinha muita fé. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, testemunhou a ressurreição. É necessário, pois, que, dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que de entre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Atos capítulo 1 versículo 21 e 22. Pergunta 7. Quantos livros da Bíblia são considerados poético? Alternativa A, 7. Alternativa B, 2. Alternativa C, 4. Alternativa D, 5. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, 5. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cânticos. Pergunta 8. Como se chamava o rio onde Ezequiel teve suas visões? Alternativa A, Quizon. Alternativa B, Nilo. Alternativa C, Quebar. Alternativa D, Gion. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Quebar. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus, e eu tive visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoiaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Ezequiel capítulo 1 versículo 1 ao 3. Pergunta 9. De acordo com o Salmo 95, o que é negado a uma pessoa que tem o coração ingrato? Alternativa A, o descanso. Alternativa B, a paz. Alternativa C, a eternidade. Alternativa D, a alegria. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, o descanso. Durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Salmos 95 versículo 10 e 11. Pergunta 10. Qual dos nomes a seguir se referiam às colunas do Templo de Salomão? Alternativa A, Janes e Jambres. Alternativa B, Jaquim e Boaz. Alternativa C, Pérez e Zera. Alternativa D, Er e Onã. Tempo para pensar.
A resposta certa é a letra B, Jaquim e Boaz. Ele levantou as colunas na frente do pórtico do templo. Deu o nome de Jaquim à coluna ao sul e de Boaz à coluna ao norte. 1 Reis capítulo 7 versículo 21. Pergunta 11. Qual dos livros abaixo é o mais antigo da Bíblia? Alternativa A, Apocalipse. Alternativa B, Êxodo. Alternativa C, Jó. Alternativa D, Gênesis. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jó. Por ser o primeiro livro da Bíblia, e por contar a história da criação do mundo, muitas pessoas acham que o livro de Gênesis foi o primeiro livro escrito, mas isso está errado. O livro mais antigo é o livro de Jó. Tanto ele, quanto o livro de Gênesis foram escritos por Moisés. O livro de Jó conta a história de um homem que foi tentado por Satanás, sobre a permissão de Deus que queria testar a sua fidelidade. Ele então perdeu tudo, incluindo a sua família, mas como ele foi fiel a Deus, foi recompensado com 2 vezes mais bênçãos do que antes. Pergunta 12. Como se chamava o marido de Débora? Alternativa A, Lapidote. Alternativa B, Baraque. Alternativa C, Labão. Alternativa D, Balaque. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Lapidote. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Juízes capítulo 4 versículo 4. Pergunta 13. Qual dos discípulos a seguir também era chamado de Dídimo? Alternativa A, Lucas. Alternativa B, Tomé. Alternativa C, Matias. Alternativa D, Pedro. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, Tomé. Estavam juntos Simão Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. João capítulo 21 versículo 2. Pergunta 14. Que palavra eficiente Jesus disse a um surdo? Alternativa A, Efatá. Alternativa B, Cumi. Alternativa C, Ebenezer. Alternativa D, Téquel. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Efatá. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E, tirando-o à parte, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, levantando os olhos ao céu, suspirou, e disse, Efatá, isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Marcos capítulo 7 versículo 32 ao 35. Pergunta 15. Com que idade Jesus começou o seu ministério? Alternativa A, 25 anos. Alternativa B, 17 anos. Alternativa C, 30 anos. Alternativa D, 33 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, 30 anos. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Lucas capítulo 3 versículo 23. Pergunta 16. Qual dos seguintes homens morreu enforcado? Alternativa A, Amã. Alternativa B, Ornan. Alternativa C, Naamã. Alternativa D, Nebuzaradan. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Amã. Enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou.
Ester capítulo 7 versículo 10. Pergunta 17. Como se chamava o campo comprado com o dinheiro recebido por Judas por trair Jesus? Alternativa A, Jardim do Éden. Alternativa B, Campo da Traição. Alternativa C, Campo da Morte. Alternativa D, Campo de Sangue. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra D, Campo de Sangue. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e, precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Atos capítulo 1 versículo 18 e 19. Pergunta 18. Que bebê nasceu agarrado ao calcanhar de seu irmão? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Jacó. Alternativa D, Esaú. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra C, Jacó. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. Gênesis capítulo 25 versículo 26. Pergunta 19. Qual dos profetas a seguir, Deus mandou que permanecesse solteiro? Alternativa A, Jeremias. Alternativa B, Isaías. Alternativa C, Elias. Alternativa D, Oséias. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra A, Jeremias. Não tomarás para ti mulher, nem terás filhos nem filhas neste lugar. Jeremias capítulo 16 versículo 2. Pergunta 20. Quantos anos Jesus tinha quando seus pais, aflitos, o encontraram no templo? Alternativa A, 7 anos. Alternativa B, 12 anos. Alternativa C, 10 anos. Alternativa D, 14 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é a letra B, 12 anos. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José, nem sua mãe. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas capítulo 2 versículo 41 ao 16. Me conte quantas perguntas você acertou hoje. Gostou deste vídeo? Deixe o seu like, inscreva-se e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para seus amigos que também adoram um desafio. Obrigado por assistir, assista mais vídeos aqui.